Medcaster, tudo bem com vocês? Eu sou a Luma e para nós é uma honra tê-los como ouvintes. O tema de hoje é bem interessante. Falaremos sobre o Dezembro Vermelho. O Dezembro Vermelho ele foi criado em 2017 e é uma campanha nacional voltada para a prevenção ao HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Esse mês ele foi escolhido por já fazer parte do calendário global, sendo o dia 1º de dezembro o Dia Mundial de Combate à AIDS. E para falarmos sobre esse assunto, temos um convidado muito especial hoje aqui conosco, o médico infectologista Michel Abdala. Seja bem-vindo, doutor, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar desse podcast. Bom dia. Eu que agradeço o contato e a oportunidade de falar, né, e expandir para tentar desmistificar, diminuir o preconceito associado ainda ao HIV, aos pacientes soropositivos. Então, é uma honra estar aqui. Obrigada, doutor. Daremos início às nossas perguntas agora. Bom, doutor, muitas pessoas confundem ou acham que a AIDS e HIV significam a mesma coisa. Então, para esclarecer, qual a diferença entre os dois termos? Certo. HIV é o vírus, né? Então, quando eu contraio o HIV. Uma pessoa infectada pelo HIV, ela vai começar a ter um comprometimento da sua imunidade. Quando essa imunidade estiver reduzida, ela vai começar a ter manifestações dessa redução de imunidade associada à infecção pelo HIV. E aí ela vai ter AIDS. Então, HIV é o agente causador e AIDS é a manifestação de imunossupressão grave associada à infecção pelo HIV. Então, eu costumo, inicialmente, quando você escuta, às vezes fica confuso, mas depois, quando a gente absorve, fica tranquilo. Todo paciente com AIDS tem HIV, mas nem todo paciente com HIV tem AIDS. Por quê? Porque entre eu ser infectado pelo vírus e eu começar a manifestar sintomas associados a essa infecção, eu tenho um intervalo de tempo. Então, nem todo mundo com HIV vai ter AIDS. Se eu iniciar o tratamento precocemente, antes de manifestação dessa imunossupressão, eu nunca vou desenvolver o quadro de AIDS. Certo? Eu queria saber também como o HIV age no nosso organismo. Se a gente entender o nosso organismo como um grande quartel ou um castelo, toda grande construção ela tem um serviço de segurança, né? Então, a gente tem um serviço de proteção. Nossas células de defesa seriam soldados protetores para o nosso organismo. Dentre essas células de defesa, a gente tem um tipo chamado linfócito. Em especial, linfócitos que são marcados com uma molécula chamada CD4. O HIV, ele infecta diversas células do nosso sistema imunológico, que são as responsáveis por fazer a defesa do nosso organismo, principalmente esses linfócitos CD4. E, à medida que o tempo vai passando, as células infectadas pelo vírus, elas começam a morrer de maneira mais rápida, fora do screening normal. Então, eu começo a ter redução do número de soldados do organismo, de células de defesa. E, com isso, a nossa imunidade cai, a nossa defesa cai, e a gente fica suscetível a ter infecções por outros micro-organismos.
Além da destruição dessas células, a gente tem também uma alteração de funcionalidade de outros pontos do sistema imunológico, o que agrava de maneira maior e mais intensa esse comprometimento e essa queda dessas células de defesa que são os linfócitos CD4. Existem muitos casais em que apenas um dos parceiros possui HIV, né? E esses casais que vivem até de maneira normal mesmo, inclusive podendo ter filhos. Você pode nos explicar se os tratamentos existentes realmente permitem que o portador viva de maneira normal? Sim, né? Hoje, a gente já tem uma definição da Organização Mundial de Saúde, baseada em alguns estudos, com casais sorodiscordantes, né? O que é casal sorodiscordante? Quando um tem e o outro não tem, onde aqueles pacientes com HIV, mas que estão em tratamento adequado e não apresentam vírus na corrente sanguínea, que são os chamados carga viral indetectável, né, que estão em sucesso do tratamento, esses pacientes eles não transmitem o HIV. Então, quando eu tenho casais sorodiscordantes e o paciente em questão, o cônjuge positivo, estiver aderido ao tratamento há mais de 6 meses sem identificação de vírus no sangue, esse casal eles podem manter relação sexual de maneira desprotegida e engravidar de forma natural, sem necessidade de nenhuma medida de fertilização ou necessidade de utilização de qualquer forma de auxílio de fertilização. Então, dá para ocorrer a gravidez de maneira natural. Doutor, qual a principal forma de prevenção desse vírus? E, além disso, existem outros métodos para minimizar a chance de contágio? Pronto. Como a principal via de transmissão do HIV é a via sexual, as medidas de profilaxia por via sexual são as mais importantes, não que as outras não devam ser feitas ou são menos importantes. Hoje existe uma chamada roleta ou medidas ou conjunto de medidas de profilaxia pro HIV. Que consiste, o uso de preservativo durante as relações sexuais. E uma coisa que precisa ser sempre mencionado é que, por incrível que pareça, ainda hoje existe a ideia de que as doenças sexualmente transmissíveis, elas só são transmitidas no momento do orgasmo, com a ejaculação. E, na verdade, não. Na verdade, o risco de transmissão ocorre durante todo o ato sexual. Então, as práticas sexuais, sejam elas oral, vaginal ou anal, elas devem ser realizadas sempre com preservativo, do começo ao fim, e não só para gozar, certo? Além do uso, né, do preservativo, hoje existe a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que está indicado para indivíduos que tenham condições de risco. Então, homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, pessoas que não tenham parceria sexual fixa e mantenham relações desprotegidas, parceiros soros discordantes, onde o parceiro positivo não tem carga viral indetectável. Todas essas condições indicam o uso da PrEP. Como que consiste? O paciente utiliza uma terapia com medicamentos contra o HIV, semelhante ao do tratamento, todos os dias. Então, ele toma um remédio todos os dias para não pegar o HIV. Hoje já existe também a PrEP sob demanda. O que seria isso? São pessoas que não utilizam ela todos os dias, mas quando vão ter ou imaginam que vão ter uma situação de risco, fazem uso da medicação. Essas
estudos já mostraram que PrEP sob demanda também tem uma eficácia muito boa. Existe a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então, o paciente, ele foi, vamos supor, saiu e manteve uma relação desprotegida, ele tem até 72 horas para procurar uma unidade de referência em infectologia e fazer a solicitação de uma terapia que ele vai fazer durante 28 dias para evitar o HIV. Então, a associação de se tratar pacientes com HIV, utilização de preservativo, PrEP e PEP são hoje as medidas em relação ao comportamento sexual adotadas para diminuir a chance da transmissão do HIV. Além disso, a gente tem as medidas parenterais, né, evitar compartilhamento de seringa, compartilhamento de materiais perfurocortantes, em salões, em áreas de tatuagem. A gente tem sempre que ter o cuidado de procurar profissionais que tenham uma adequação de usar material descartável quando ele é obrigatório, é exemplo dos estúdios de tatuagem, ou quando não é obrigatório, não é descartável, né, como manicures, por exemplo, que cada indivíduo tenha um seu, se for para compartilhar, que tenha segurança que naquele salão tenha autoclaves que sejam capazes de fazer desinfecção do instrumental. O ideal é sempre que cada um tenha o seu, para que você minimize os riscos, tanto de HIV como de outras doenças, né? E as condições de profilaxia associadas à transmissão de mãe para filho, que é a transmissão vertical, aonde a gente tem o acompanhamento pré-natal da mulher, o uso de medicação no momento do parto, tanto pela gestante e o tratamento do recém-nascido. Então, assim, hoje a gente tem uma gama muito grande de medidas profiláticas que, quando empregadas de maneira adequada, em tempo hábil, elas são extremamente eficazes. Doutor, o senhor comentou sobre a prevenção e agora eu gostaria de saber como seria o tratamento das pessoas que já foram infectadas pelo HIV e qual seria um meio da pessoa procurar ajuda pelo SUS. Pronto. Então, o tratamento do HIV consiste em medicamentos, né? A gente ainda tem uma lenda de um coquetel e achar que, por uma questão cultural, né, de filmes e tudo, que pacientes com HIV são fadados a tomar milhões de comprimidos diariamente. E, na verdade, não é isso hoje. Hoje, na atualidade, o esquema básico preconizado para o início de tratamento de um paciente com HIV consiste em 2 comprimidos por dia, certo? São medicamentos, na maioria das vezes, muito bem tolerados, que têm efeitos adversos raros e pouco intensos. Geralmente, o paciente pode ter sintomas no início do tratamento e depois acaba se adaptando muito bem à medicação, tá certo? Então, assim, são medicações relativamente fáceis de serem toleradas, poucos comprimidos por dia e a distribuição desses medicamentos ela é 100% SUS. Então, independente de o paciente ter ou não ter condição, ou de o paciente fazer ou não acompanhamento médico pelo SUS, a aquisição da terapia antirretroviral vai ser sempre mediante o SUS. Então, existe um sistema de gerenciamento onde o paciente ele é cadastrado, ele precisa de um formulário, de uma receita. Essa receita é passada nas consultas e elas podem ter validade de até 180 dias. Então, por exemplo, o paciente não precisa ficar indo todo mês passando por consulta para poder pegar remédio. Na verdade, ele vai ter consultas de acordo com o seu quadro, a sua realidade. Pacientes muito bem aderidos, pacientes que tomam remédio bem,
Pacientes que estão com uma imunidade boa e que não tem sintoma, ele vai passar pelo infectologista ou pelo clínico que atenda por 2 vezes ao ano só. E nas outras vezes ele utiliza esse mesmo formulário, vai lá e pega a medicação. Agora eu gostaria de perguntar para o senhor o que acontece durante o uso desses antirretrovirais. Pronto. A terapia antirretroviral hoje ela é composta de 3 medicamentos que agem sobre o HIV de maneira diferente. Geralmente a gente tem duas drogas de uma mesma classe e uma terceira droga de uma classe diferente, e elas agem em pontos diferentes do HIV para que ocorra a morte do vírus. Então, uma vez que o paciente está tomando essas medicações, eles conseguem eliminar o vírus da maior parte dos tecidos e impedir a replicação continuada desse vírus. Então, os pacientes em terapia antirretroviral que fazem uso adequado dessa medicação, eles são capazes de suprimir a presença do vírus na corrente sanguínea. Como eu já tinha mencionado antes, não dá para a gente falar em cura, porque existem locais aonde o vírus consegue se manter de maneira latente, que são chamados santuários, e que eles não sofrem a ação desses medicamentos e, com isso, eles não conseguem ser exterminados. Mas os medicamentos eles são fundamentais para manter esse vírus quieto, parado dentro dessas células, sem fazer repercussão sobre imunidade, sobre sistema inflamatório, sobre comportamento neoplásico do paciente infectado. Bom, doutor, nossas perguntas foram essas e gostaria de saber se você tem mais alguma informação para falar sobre esse assunto. Eu sou um apaixonado pelo HIV, na verdade, eu acho que é o ponto que a grande maioria dos infectos é a menina dos olhos, é o que a gente gosta realmente. É uma doença que hoje ela é uma doença crônica e incurável, mas diabetes também hipertensão também e eu vejo que a coisa que mais maltrata o paciente com HIV é a questão do preconceito. Eu costumo falar que uma diferença que tem ainda, né, e isso dá por uma ignorância das pessoas, é que um paciente com diabetes, se eu chego na recepção de um hospital e pergunto assim, quem tem diabetes? E a pessoa levantar a mão, é indiferente. Ou então vai ter um olhar de empatia, só sentimentos ou de indiferença ou sentimentos bons. Em compensação, se eu chegar no mesmo local e perguntar quem tem HIV, qualquer pessoa que levantar a mão, ela será julgada. Ou de que é promíscua, ou de que é homossexual, ou de que pode ser um potencial risco para a comunidade em qualquer situação. E a gente sabe que não é isso. Na verdade, é uma doença... A gente tem muitos pacientes que têm um comportamento sexual muito mais preventivo, protetor, do que várias outras pessoas que não têm o HIV. Hoje a gente tem uma quantidade muito grande de idosos, de mulheres que não têm um comportamento nem promíscuo nenhum, que justificaria uma crítica, e mesmo que tivesse, cada um é dono de si e não deve satisfação para ninguém. E o HIV ele não se passa pelo ar, ele não se passa por contato físico, né? Então a gente não tem que ter medo, receio, ressalva de conviver com uma pessoa com HIV, né? Então, acho que toda informação sobre a doença é importante para que a gente consiga, dia após dia, quebrar esses estigmas e melhorar
neste ponto, a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV, que já têm condição de um tratamento altamente efetivo, que garantam a eles uma qualidade de vida e uma expectativa de vida muito semelhante à população geral, que não tem o HIV, mas que ainda não trazem para ele aconchego e liberdade de manifestarem ou expressarem a sua doença pelo excesso de preconceito que ainda envolve a doença. Então, assim, é uma doença hoje que ainda não tem cura, mas é uma doença que tem um tratamento ótimo, possível, gratuito, efetivo, que pode garantir uma qualidade de vida muito grande para os doentes. Tá certo? Certo, doutor. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por escutar até aqui. E a gente encerra esse episódio. Espero que você tenha gostado. Salve esse podcast na sua playlist para que você fique sabendo quando os próximos forem lançados. E nosso e-mail estará disponível para que possam ser enviadas críticas, elogios e dúvidas. Tchau, tchau.